Será que você está buscando ser empático, mas está só conseguindo ser simpático com o outro? Fica comigo que a gente vai descobrir já. Meu nome é Luciene, sou professora de yoga, sou professora de psicologia e a empatia é outro termo que causa muita confusão dentro das habilidades emocionais que o Goleman destacou e que a comunicação não violenta também enfatiza. Uma das causas é a definição mais conhecida, que é empatia se colocar no lugar do outro. Será que é possível mesmo a gente se colocar no lugar do outro? O que acontece normalmente? A gente imagina a situação que o outro está vivendo e como eu, com a minha história, meus valores, minha experiência, minhas expectativas, minha personalidade, agiria, pensaria, sentiria naquela situação. Normalmente é o que a gente consegue fazer, né? Então, é uma ilusão achar que a gente vai conseguir entender exatamente, se colocar no lugar do outro, porque o outro vai ter outra história, outras expectativas, outros valores, outras crenças, uma outra personalidade. Então, isso não é possível de ser feito. Então, é fácil quando a gente pensa numa questão mais abrangente, genérica, quando eu penso em alguém que mora na rua, então eu me colocar no lugar, imagino o sofrimento, porque é uma questão abrangente, genérica, mas eu não estou falando de conexão. Então, quando a gente está falando de diálogo, de comunicação, eu preciso me conectar com o outro. E não é acreditando que eu sou capaz de entender só de olhar ou de pensar e me colocar no lugar dele, porque isso é impossível. Quando a gente fala de empatia para líderes, normalmente eles ficam apavorados, porque também causa a impressão de que eu tenho que olhar para o outro e entender o que a pessoa está sentindo. Veja, é verdade que algumas pessoas, por seus traços, por sua história, por sua personalidade, têm uma facilidade maior de conseguir isso. E isso pode ser até uma habilidade que você desenvolva, mas não é imprescindível para você ter empatia. Por quê? Porque a empatia tem muito mais a ver com escutar do que se colocar no lugar do outro, que a gente já viu que não dá, ou adivinhar, que aí é impossível mesmo. Ninguém aqui lê mentes, pelo menos a maioria de nós não lê mentes. Então, a gente precisa aprimorar a escuta, que é uma coisa muito difícil. Parece que não, que é natural e que acontece, mas é muito difícil. Então, eu vou falar de 3 pontos aqui que são muito comuns, quando a gente está conversando, dialogando com o outro, que parecem ser empatia, mas que não são. Ao contrário, eles impedem a real conexão. Primeira coisa, primeiro ponto, vamos supor que alguém chegue para mim, A pessoa chega para mim e fala assim: ai, Luciene, eu não sei como eu fiz uma coisa tão estúpida. Aí eu falo: não, você está sendo muito rígido com você mesmo, você está se culpando demais, não foi uma coisa estúpida. Veja, parece que eu estou sendo empática com ele, mas não estou. E não estou por quê? Eu entrei num processo de resolver aquele problema. Isso eu acho que dos erros da empatia, acho que foi o que eu mais cometi e ainda me policio muito para não fazer. É uma tendência, quando a pessoa traz um problema, um sofrimento, de alguma maneira querer resolver aquilo. Só que você não resolve e, na verdade, você meio que encerra o assunto. Você está dando aí um encorajamento,
né? Que não é que seja ruim, mas a pessoa naquele momento, ela está falando de como ela está se sentindo. E eu não permiti que ela fizesse isso, né? No Oriente, eles falam muito de esvaziar a xícara. Nenhum encorajamento é realmente ouvido pelo outro enquanto ele está cheio de dor. A pessoa precisa esvaziar a sua dor para que haja espaço que alguma outra coisa possa substituir aquilo. Mas antes dela esvaziar, não adianta você encorajar. Na verdade, você cortou o assunto, né? Você quis resolver o problema, mas você impediu que ela falasse do que ela está sentindo, de como isso a incomoda, porque a incomoda, enfim. E é muito comum, pelo menos para mim, ainda hoje, a minha tendência, quando eu escuto alguém se criticando, é falar, não, você é maravilhoso, não é tanto assim, tá exagerando. Então é bem difícil eu explorar e permitir que a pessoa fale do que está sentindo. Tá? Depois vocês comentam se é difícil para vocês também. Para mim, acho que foi uma das coisas mais surpreendentes quando eu comecei a me aprofundar no que é a empatia. Outra coisa muito comum é quando a pessoa conta um problema e eu digo, te entendo. Eu entendo o que você está dizendo. Como assim? Como é que eu sei que eu entendi o que a pessoa está falando? Na verdade, eu não sei. Eu acho que sei, eu especulo que eu sei, mas eu não sei. E quem tem que validar o entendimento é o outro. Ele falou. Se eu entendi ou não, quem vai validar esse entendimento é o outro. Eu não tenho o direito de pegar, né, essa validação para mim. E eu entendo também uma forma de encerrar. Né? Isso também é muito comum. Né? Então eu preciso mostrar para o outro que eu realmente escutei o que ele disse, para que ele possa dizer, realmente foi isso. Tá? E numa prática de comunicação não violenta, uma das mais dinâmicas, né, que eu participei, haviam rodas de discussão. E a regra da roda, você podia escolher, né, o assunto que você quisesse, entrar e falar na hora que você quisesse, né? As pessoas levantavam a mão para dizer que queriam rebater, argumentar alguma coisa em relação ao que havia sido falado, mas a regra era, você tinha que repetir para a última pessoa que tinha falado o teu entendimento do que ela disse. E ela tinha que validar ou não. Né? Então o outro tinha que falar assim, não, foi isso mesmo que eu falei. Ok, continua. Ou ela falava, não, não foi nada disso que eu quis dizer. Você entendeu tudo errado. Bom, vocês não fazem ideia do como é difícil para quem, né, gosta de um debate, para quem as pessoas que são mais tímidas ou mais reservadas ficam ouvindo muito mais, mas quem gosta, né, de debater é muito difícil. Né? É difícil você esperar a sua vez, que você não pode simplesmente falar, você esperar a sua vez, você reproduzir o que o outro falou e esperar a validação do outro para que você possa aí então falar. Né? Porque normalmente quando o outro está falando, o que a gente está fazendo? A gente está elaborando a resposta, né? Só a pessoa, principalmente quando existe emoção envolvida. A pessoa respira, você fala. Só que enquanto você está elaborando a tua resposta, você não está realmente escutando a outra pessoa. Não tem como. Então, normalmente a gente escuta metade, deduz o resto, pensa na resposta, o outro respirou, você fala. É curioso até você ver debates na televisão, que às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, mas elas continuam achando que não. Continuam defendendo o seu ponto de vista, sem perceber que, na verdade, é a mesma coisa que está sendo dito. Isso é muito curioso. E por que isso acontece? Porque um não está escutando o outro.
E por último, para a gente finalizar, outra coisa que parece empatia, mas não é empatia, é quando alguém te conta, alguém vem reclamar de alguma coisa, por exemplo, alguém chega, nossa, eu não aguento mais o meu chefe, hoje ele falou isso, fez aquilo, aí eu falo, nossa, eu também, o meu, você não imagina o que ele fez. E aí eu conto a minha história. O que está acontecendo? Estamos trocando informações, não estamos nos conectando. Eu não entendi o que aquela pessoa está sentindo, como ela se sentiu em relação àquilo, porque aquilo afetou. Eu comecei a contar outra história. Aí o outro conta outra história. E a gente vai contando histórias, trocando informações, que pode até ser divertido, acabar até em risada, dependendo do assunto, mas não houve conexão. Eu não conheci melhor aquela pessoa, nem ela me conheceu melhor. Nós trocamos informações sobre determinado assunto. A empatia, ela é cheia de armadilhas como essas. A gente vai discutindo mais coisas no decorrer. Eu já falei de outras coisas, outras armadilhas aí da comunicação. Dá uma olhadinha na playlist. Tem vários vídeos já falando sobre isso. E a gente vai continuar, porque esse assunto, ele é inesgotável e a gente precisa colocar em prática. Não é um conhecimento teórico, porque a gente precisa transformar em hábito, um pouco de silêncio. O silêncio nos incomoda muito. E como é que a gente realmente pensa sobre o que o outro falou se eu não tenho nenhum tempo de silêncio? Eu já estou falando. Normalmente as pessoas trocam muito mais informações do que conversam, do que se conectam, E a gente tem essa questão do quanto incômodo o silêncio se torna. E, na verdade, não tem intimidade maior do que você poder estar em silêncio com o outro. Você ter essa pausa, esse tempo para realmente buscar escutar de forma ativa, interessada, atenta o que a outra pessoa está falando. Para não perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal. E se você gostou, se você acha que isso pode ajudar outras pessoas, dá um like no vídeo também, tá bom? Obrigada, até o próximo!